Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV, por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do Igenomics. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz. Nós estamos aí em junho, finalzinho de junho, mês tão importante para a reprodução assistida, o mês da conscientização da infertilidade e um mês super importante também para o orgulho, né, LGBT. Então, a gente está, assim, muito feliz por estar fazendo hoje a gravação do 8º episódio da segunda temporada do Bastidores da FIV, juntamente com o Igenomics Brasil. Né? E hoje não podia ser diferente, estamos aqui com os painhos da Sofia, né? Que está aí para encher os meninos de amor, né? Um amor incondicional. Nós temos aí os bastidores de uma FIV que vocês vão conhecer agora, que daqui a pouco são fatos inéditos que os meninos talvez nunca tenham revelado ou pouco falados assim para uma grande maioria de público, né? Então eu convidei especialmente no mês, né, de junho vocês, o Rafael, que tem 40 anos, e o Valdir, que tem 39, os pais da Sofia, né? Olha que máximo falando. E a gente vai contar um pouquinho os bastidores da FIV de vocês. Eu quero dividir com vocês alguns aspectos que hoje, certo, a gente faz uma retrospectiva e é fácil de conversar, né? É mais leve, mas que há uns 2 anos atrás, quando vocês começaram em 2020 essa jornada, essa caminhada de vocês, foi doloroso, e eu acho que é legal a gente multiplicar isso para poder ter essa troca com com a nossa audiência, né? Do Nós Tentantes, juntamente com o Igenomics. Tudo bom, meninos? Eu adoro a ideia de estar com vocês aqui, principalmente no mês tão importante, né? E tão significativo para a reprodução assistida. Boa noite, tudo bem? É um prazer para a gente estar aqui, né? Eu sou o Rafael, o Rafa, né? E, assim, nós ficamos muito felizes com o convite. A gente sempre diz que quanto mais a gente conversa sobre isso, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente compartilha a nossa história, mais a gente estimula pessoas, porque em algum momento nós éramos tentantes, estávamos buscando informações, experiências de pessoas como nós, e eu vou falar que quando a gente estava procurando, eram poucos que a gente encontrava na nossa situação. A gente tem muita gente no Brasil fazendo fertilização in vitro, e barriga solidária, e, enfim, mas na nossa condição de casal homoafetivo masculino, enfim, não eram muitos relatos na época. Hoje, graças a Deus, estamos com bastante depoimentos e vários perfis na internet, vários canais, então acho que é muito positivo essa questão, e assim, eu acho que é muito válido a gente compartilhar bastante, principalmente no orgulho LGBT, né, que é mais agora em junho, que é um mês tão especial para a gente, né, e que a nossa representatividade ela está acontecendo cada vez mais, com mais intensidade, as pessoas estão mais conscientes, graças a Deus, para nós, né, para que existir para nós muitas vezes é um risco, e aí então a gente tem esse mês para celebrar essa luta, essa busca, enfim, por respeito, por tolerância. Quer dizer, hoje não mais só tolerância, mas respeito, que é mais importante. A gente precisa ser respeitado como seres humanos e pessoas que somos. Então, para a gente é um orgulho imenso estar aqui hoje participando desse momento. Ele é mais caladinho, mas ele fala também. Tá? A carinha de feliz de ver em pleno junho a filha nascer. Olha isso, a carinha de feliz. É verdade. Meu nome é Valdir. Como ele bem falou, assim, o convite para a gente, né, para mim também, assim, muito importante, porque a gente aqui, a gente mostrando, né, a nossa família, essa formação de família, quando a gente começou, não tinha atrás, muito difícil. Eu acho que tinha 1 ou 2 perfis no Instagram que falava sobre o assunto, e foi complicado, né, porque assim, a gente meio que começou do zero a procurar, né, informações sobre uma barriga solidária para casal homoafetivo, tanto no Instagram como no YouTube. No YouTube quase não tinha, né? Assim, no Instagram, acho que 2, 3 perfis no máximo. Mas aí foi um pouquinho difícil. Hoje em dia, não. Hoje, de 2 anos para cá, melhorou muito, né? Tem uma representatividade bem maior. Então, quanto mais casais homoafetivos masculinos se mostrarem, melhor para quem está lá querendo informação e não tem. Porque, assim, casal
homoafetivo feminino tem muito, né? As mulheres, elas dão mais a cara a tapa, né? E eu acho que também um pouco é mais fácil o processo para as mulheres, porque assim, uma delas vai gestar. Então, a gente já não tem a questão da busca da barriga solidária, que é um fator bem importante, assim, complexo, né, nesse processo, porque para as mulheres, o casal homoafetivo feminino, elas vão ter 2 opções de barriga, né? Então, não precisam buscar uma terceira pessoa para gestar o bebê. No nosso caso, é bem delicado. O óvulo. Então, vocês não têm o óvulo e nem a barriga. Exato. Então, assim, são coisas bem importantes. É complexo. Inclusive, rapidamente falando, o Ninho Solidário está no ar para contemplar um casal homoafetivo esse ano, masculino, que não tenha condições financeiras. Então, até setembro as inscrições estão abertas, rapidamente falando. Só para completar aqui, os meninos, a barriguinha solidária de vocês é a tua irmã, né, Valdir? É a Rosilene, né? Isso. É muito. A gente vai começar com nossos bastidores e eu vou fazer uma pergunta assim muito direta para vocês, tá? Qual foi a dificuldade de achar a tua irmã? No caso é tua irmã, mas qual foi a dificuldade para chegar ao ponto dela se manifestar para ser a barriga solidária de vocês? Como é que foi isso? Assim, em 2020, quando a gente começou, né? Ela estava casada, né? Ela me disse assim que ela sempre teve a vontade, né? Mas tinha o marido dela que não aceitava, por N motivos, né? Preconceito, entre outros. E então aí ela fez, não, mas eu não vou deixar você na mão, não. Vamos ver na família se tem alguém que possa fazer. Aí conversando com o outro, a gente entrou em contato com a prima, né? E ela fez. Na verdade, a esposa de um primo, né? Sim, a esposa do primo, né? E ela disse, não, eu faço. Eu vou fazer para vocês. Aí, beleza. Aí começou todo o processo, a gente fez a primeira FIV e só tivemos 2 embriões, né? E foram transferidos 2 embriões. Só que eu não sei se no meio do caminho ela não sabia o quão pesado era para ela, né? E no meio do caminho ela desistiu. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ela não tomou a medicação certa, que deveria ter tomado depois, pós-transferência, né? E não sei se isso foi o motivo. Claro que foi, né? Porque ela praticamente parou de tomar, né? E os embriões não fixaram, né? Aí, pronto, eu fiquei arrasado, porque, querendo ou não, o emocional e o financeiro, a pessoa fica logo desesperado, porque aonde eu vou tirar tanto dinheiro para fazer novamente, né? Aí, pronto, eu fiquei arrasado. Aí foi quando a minha irmã viu a situação, aí chamou a gente para conversar. Primeiro, ela tem 2 filhas, ela já tem uma neta, né? E fez 8 anos agora. Aí ela conversou com as filhas dela, e as filhas dela sempre ficavam no pé dela. Vai, manhã, faz. Minha mãe também ficava, fácil, porque se eu tivesse saúde, eu fazia. Minha mãe tem o quê? 68 anos. Aí, se eu tivesse saúde, eu fazia, aí pronto. Eu sei que, quando ela viu, eu fui para casa dela, né, a gente conversou sobre o assunto, aí eu terminei chorando, porque eu sou muito difícil de chorar. Mas eu terminei chorando lá, tudinho, porque juntou tudo, né, o emocional, porque só tinha 2 embriões, a tentativa, aí é muito pesado, né, pra gente, todo o processo. Aí ela foi e disse que... Aí eu fiquei lá e fui embora, né? Aí quando foi de madrugada, 1h da manhã, eu acordei do nada, aí fui olhar o celular. Quando fui olhar o celular, tinha uma mensagem dela. Foi 1 da manhã ou foi 3? Acho que foi 1, né? Aí ela dizendo que ia fazer. 1h da manhã. Ela ia conversar com a gente e tal, daí a gente foi lá. Ela disse que conversou com as filhas dela, disse que madrugada deu vontade de falar, porque ela chorou muito e disse que ia fazer. Aí decidiu que ia, aí eu perguntei, e o teu marido? Aí ela fez, não, eu decidi, eu vou fazer, o corpo é meu, e se ele não quiser, ele vai embora. Aí ela estava casada com ele há 5 anos, ele não é o pai das filhas dela, né? Estava casada com ele há 5 anos, e ela decidiu que ia fazer, e pronto. E o resultado foi que ele foi embora, de fato, foi. Na verdade, a relação já estava... Estava desgastada.
Já estava desgastado, e daí, com a decisão dela, ele já tinha dito, ó, então assim vai ser o fim e tal. E aí ela tomou a decisão dela, falou com a gente. A gente foi lá no outro dia, né? Primeiro, quase que eu morro do coração, né? Porque 1h da manhã e alguma coisa fez, acorda aí que tem uma mensagem para tu. Aí, quando eu tinha acordado na hora, aí falei para ele, no dia a gente foi lá conversar com ela, pensou tudo e pronto. Aí, foi. Na verdade, é uma coisa importante a gente comentar que, assim, ser o útero solidário para alguém é algo muito grandioso, é muito lindo e, ao mesmo tempo, assim, a pessoa precisa entender que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, a gente vê com outros olhos, porque a gente sabia que ia ser difícil e tal, mas vendo todo o processo e tudo que ela passou para fazer isso, assim, é um ato de amor. Pois é. Então, assim, e eu acho que é isso que as pessoas que têm essa, que né, vão passar por esse processo, vão ser ultrassonográficos, precisam refletir bastante, porque, assim, foi uma questão séria para nós, a primeira tentativa, e a pessoa não estava psicologicamente preparada para isso. Então, é bem importante isso. O psicológico da barriguinha solidária, do útero de substituição, ele tem que ser avaliado, muitas vezes a clínica, muitas vezes não, o protocolo é a avaliação psicológica para ver se essa moça, se esse útero, no caso, se essa mulher, ela está apta emocionalmente para gerar esse filho e entregar esse filho de coração aberto, né? Então, isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu acho bem legal é que, por ter um parentesco de até 4º grau, né, isso se torna um pouquinho mais familiar e mais fácil, né, muitas vezes. Isso, porque, assim, como é parente até 4º grau, não precisa, né, de você entrar na justiça para conseguir uma autorização do Conselho de Medicina, né? Agora, existe essa possibilidade, né, de você, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, a gente é tentante, assim, não tem ninguém próximo que possa fazer e tal, mas é possível, né, você precisa entrar com ação na justiça, mas tem relatos de pessoas que conseguiram, então, assim, você tem, de repente, uma amiga que está disposta a fazer isso por você, então você entra com uma ação e aí é possível você conseguir. Uma coisa, meninos, a Rosilene, sua irmã, Valdir, ela tem quantos anos? Agora ela tem 43. Quando começou o processo todo, ela estava com 42. Eu engravidei com 43 e tive o Henrico com 44. Já é uma gestação que requer cuidados, né? E... Tudo tranquilo, o pré-natal dela, toda a gestação? Assim, a Sofia cresceu super bem, desenvolveu super bem, mas ela foi uma gestação bem complicada. A gente, nossa, tadinha, ela passou por muita coisa. Tipo, no começo foi muito enjoo, assim, agora no final mesmo ela tem sentido contração há muito tempo. Ela tá passando realmente muito enjoo e sente muita dor nas costas e tal. E eu acredito que a gestação tardia, um pouco assim, né, nessa idade, talvez tenha influenciado. Não chegou a ter nenhum risco obstétrico, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, nenhuma gestação... Em relação à saúde... Diabetes gestacional. Não. Em relação à saúde, foi tudo bem. Todos os exames bem, tudo. Agora sim. Sofia Sofia veio. Para você ver, a gestação, ela ganhou, acho que até agora, 3 quilos, 2 quilos. A gestação inteira. Isso de um mês para cá, porque ela tinha ganhado menos de 2 quilos. A gente ficou apavorado. Foi. Aí, mês passado... Na última pesagem foi que ela ganhou 1 quilo. A gente já se assustou, porque ela primeiro ela ganhou 1 quilo, depois ela perdeu 500, depois ela ganhava 200, perdia 300. Ela ganhava e depois perdia mais do que ganhou. E teve um dia que ela perdeu 1 quilo. Aí a gente ficou 35 semanas. Ela perdeu 1 quilo. Aí a gente fez, não. Eu estava trabalhando, né? Eu falei com ele, leva para urgência para ver o que foi que está acontecendo, porque não é normal, né? Aí ele chegou lá... E haja coração, né, meninos? Eu trabalhando de plantão. Mas, assim, ela, inclusive, até, tipo, passando um pouquinho do peso que era esperado. Então, assim, ela estava bem. A médica falou, não, a natureza é sábia, ela vai jogar para quem precisa mais. E aí, apesar de ser uma coisa incomum, mas, assim, Sofia tá super bem.
Agora, a gente tem vários fatores, assim, como a gente fez a gente fez 2 techs com ela, 2 transferências com ela, então ela tomou muito tempo de hormônio. Então, assim, ela estava muito inchada quando ela começou, quando de fato ela engravidou. Então, eu acho que depois, com a retirada dos hormônios, após o 3º mês, aí eu acho que o corpo dela foi voltando ao normal. Então, esse processo, talvez, a gente também não sabe, a médica disse, pode ser, mas a gente não tem como afirmar, mas a gente acredita que ela estava muito inchada por conta da sequência de 2 transferências, e aí depois, como ela foi desinchando, quando a gente parou os hormônios, daí é como se ela estivesse desinchando, então talvez isso tenha ocasionado esse não ganho de peso, né, durante os 9 meses. Mas, segundo ela disse que mesmo com a roupa, né, que ela vestia antes, ela disse que agora, mesmo grávida com 9 meses, as roupas dela, ela sente folgada nas pernas, ela perdeu. Acho que vai ser a recuperação dela para voltar ao corpo vai ser rápida, né? Porque ela tá magrinha. Vamos falar uma coisa assim que geralmente a gente já sofre, nós tentantes, né? O preconceito, né? Porque ninguém sai falando aí, eu sou mamãe receptora, que nem eu. Claro, hoje já tem esse movimento todo, mas na minha época também não existia, que nem que vocês comentaram aqui no começo. É tratado como tabu, né? A reprodução assistida, a ovodoação, a embriodoação, muito mais ainda. E também para vocês, né? Deve ser já é difícil, porque como a gente falou, vocês não têm o útero, não têm os óvulos. Então, como é que faz, por exemplo, vocês viveram alguns momentos de preconceito assim da sociedade? Eu acho que assim a gente passou por bastante coisa, assim. Primeiro que, no começo, eu relutei muito com essa questão da internet. Porque, assim, eu sabia que a gente tem um vídeo que a gente postou no TikTok que chegou a mais de 1.300.000 visualizações. E nesse a gente falava um pouco assim, tipo, a Tigonha está carregando a nossa Sofia e tal. Então, junto a esse vídeo que viralizou, a gente tem uma enxurrada de comentários maldosos, assim. E eu sempre tive muito receio em relação a isso. Eu não queria exposição por conta disso. Eu queria me blindar o máximo possível. Tanto que quando a gente começou o processo todo, na minha rede social privada, eu fechei, deletei todo mundo que eu não conhecia e só me segue quem de fato eu conheço, e eu só sigo quem eu conheço, porque eu não quero a energia negativa por volta desse... A gente fala assim, não tô nem aí, mas a gente tá. Então, assim, as pessoas são maldosas, a gente faz o possível para não ser afetado com isso, mas isso acontece. Mas aí, em contrapartida, eu acho que é necessário que a gente se exponha em algum momento, sim, para a gente dar voz à nossa comunidade, para a gente mostrar que existem vários tipos de configurações de famílias, e a nossa é uma delas. Então, a gente precisava dar espaço a isso tudo. Então, aí eu aceitei essa exposição maior por conta disso. E a gente ouve muito. Agora, eu acho que a gente ainda vai passar pela questão maior mais para frente, talvez com ela depois de nascida, mas eu acho que o preconceito maior foi enfrentado pela irmã dele. O nome dela é Rosilene, mas a gente chama ela de Nene. Então, ela, assim, ela ouviu muita coisa. Então, assim, de dizer, você é louca, as pessoas na rua, você não vai dar esse filho, não, você não vai ter coragem de fazer isso e tal. E aí, no começo, ela tentava explicar. Eu fiz um vídeo, chegou uma época no começo, que eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando o que é isso. Porque, assim, a gente não aguentava mais dizer, ela não vai dar o filho dela pra gente. O filho não é dela. E eu fiz um vídeo explicando, gente, nós somos casados e a gente vai usar o espermatozoide dele, né? E vamos usar o óvulo de uma pessoa que é uma doadora anônima. Então, assim, a concepção está sendo feita com esses 2 materiais genéticos em laboratório, e vai ser transferido isso, que não tem material genético dela, vai ser transferido para o útero dela. Ela vai gestar, ela vai carregar o nosso bebê durante 9 meses. É isso, não é dela, ela não vai dar para a gente, mas não tem jeito. A gente não... É muito difícil para as pessoas entenderem isso. Ou se não querem entender, eu não sei, né? E mesmo explicando, muita gente acha que é história, que é mentira, que acha que o filho é dele
ela com ele. Ou que é incesto, ou que é incesto. Ele com a irmã dele. Tem gente que entendeu que, de fato, foi meu espermatozoide, mas acha que foi o óvulo dela, ou então que foi o óvulo de uma doadora, mas como colocou nela é incesto, porque é tanta coisa, tanta coisa. A gente está engatinhando ainda. Mas eu acho que isso que você falou, Rafa, é muito importante. Por isso que você está comentando agora, de as pessoas talvez não entenderem muitas coisas, e não é só esse caso de vocês, é muitas coisas. A ovodoação também as pessoas não entendem muito, mas é falta de informação, né? Então a gente está aqui para isso, para dividir as nossas histórias, para trazer informações e esclarecimento, para que haja aceitação, né? Para que haja um movimento todo, que as pessoas daqui a alguns anos possam dizer assim, numa mesa de bar: eu sou mamãe receptora, eu construí a minha família através de barriga solidária, de embriodoação, e para isso nós estamos aqui, para levar informações para vocês que estão nos escutando, para que haja um entendimento maior. E agora uma pergunta que me fez pensar: qual foi o critério? Você falou que o sêmen foi do Valdir. Como foi essa conversa entre vocês para decidir? Na verdade, assim, o processo de início foi bem longo, porque assim, eu em um determinado momento até nunca falei muito disso, mas quando a gente começou a pensar ele sempre, desde que a gente se conheceu, que a gente está junto, vai fazer 10 anos, então assim, desde que a gente se conheceu, que ele sempre fala que ele teve um sonho, que ele tinha um sonho de ser pai, aquela coisa toda. E eu dizia, tudo bem, eu tinha muito isso quando eu era mais novo, mas passou uma determinada fase da minha vida que eu não sei, esse sonho foi eliminado da minha cabeça, não sei porquê. Aconteceu alguma coisa e eu não sei, travou e eu perdi esse sonho que eu tinha. Eu era enlouquecido para ser pai e aí depois de uma determinada fase da minha vida, essa loucura passou. Eu falei, não, tudo bem, a gente pode adotar e tal, mas aí a conversa dele era sempre assim: eu não quero adoção, eu quero realmente um filho que tenha material genético meu e tal. E quando a gente começou o processo todo, aí eu falei, não, tudo bem, para mim, se eu estou disposto a adotar, então se vai ser o seu esperma, tudo bem. A gente pensou numa época, assim, se a gente fizesse com os dois e tal, de repente colocasse 2 embriões, um com o meu esperma e outro com o dele, que tem gente que faz isso, né? E daí, mas aí a gente pensou, vai que um dos dois não vinga, o que vinga é o meu, e aí o sonho maior, não de ser pai, mas assim, de ter aquela coisa biológica, aquele laço biológico com a criança, era dele. E aí eu falei, não, para mim, hoje minha filha, que a gente sabe que vai ser uma menina, mas assim, meu filho vai vir e ele vai ser meu filho independente de ter meu material genético ou não, né? Porque vai ser o amor, vai ser a criação, vai ser tudo que vai... Ser pai é muito mais do que um espermatozoide. Né? Isso, então aí eu, na verdade, não me incomodei. Eu falei, não, tudo bem. Legal, isso aí é muito importante a gente falar, porque é uma conversa que em algum momento vocês tiveram, né? E tem que ser de coração, tem que ser verdadeira, né? Porque é uma decisão difícil. Então, vocês tiveram de comum acordo essa decisão, e é muito bacana isso. Eu sempre soube que ia ser pai, né? Eu não sabia como. Desde criança, eu sempre quis ser pai, e aí eu pensei, não, eu me descobri gay. Aí eu fiz, e agora? Como é que eu vou ser pai? Né? Aí, mas eu sabia assim, não, então chegou uma hora que eu fiz, não tem como, eu vou ter que adotar. Aí a gente falava assim, adotar, é o único jeito, né? Porque assim, eu não tenho dinheiro de Paulo Gustavo para ir para os Estados Unidos fazer uma barriga de aluguel. Não tenho. Ainda pesquisava, procurava saber preço, tudo, mas eu fiz, não tem. Vai ter que ser adoção, não sei o quê. Só que eu não sei onde foi que eu vi, que eu fui pesquisar, aí eu vi que, assim, existia a possibilidade, né? Aí, sim, e a barriga, mas o foco principal no momento era o valor, porque para mim ia ser absurdo de caro, que não deixa de ser, mas dava para fazer, né? Aí eu não, se eu trabalhar mais, se eu fizer um extrinha, juntar um dinheirinho e tal, vai dar para fazer. Aí foi quando eu disse a ele, eu era cheio de sonho, né? Eu queria um canil, porque eu sou policial militar e sou veterinário, né? Aí eu queria fazer um canil, né? Eu quero fazer um canil. Aí tinha outro que eu não tô lembrando, eu quero comprar um terreno para fazer uma casa de campo. Aí, mas eu também quero quero ser pai. Aí ele olhou para mim e fez, não, você tem que decidir o que você quer.
Aí, porque você quer um, quer outro e termina fazendo nada. Então, você quer qual é o seu maior sonho? Aí eu falei, quero ser pai. Ele fez. Então, mire e só pare quando conseguir. Aí pronto, quando ele falou isso, eu mirei e fui. Aí, quando eu fui, ele ficou com medo, ele se assustou, porque ele pensou que eu não ia. Que quando as coisas começaram a acontecer, a ficha começou a cair, e aí, para mim, o sonho que estava adormecido, que tinha sido, né, foi muito complicado. A gente, inclusive, teve separações por conta disso, por conta desse processo, porque eu não estava me sentindo seguro, eu não estava me sentindo confortável com a situação. Eu tinha muitas dúvidas e estava super inseguro. A certeza que ele tinha, eu passei a não ter. E aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, não, então tudo bem, então beleza. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, você faz e eu não vou ser pai, eu vou ser tio. Só que não tem como você, no meio desse processo, eu casado com ele e eu, né, não participar, e não tinha como. Então eu até me enganei no começo, não, tudo bem, eu vou fazer tudo, mas o filho vai ser seu, eu vou entrar como né? E aí foi uma coisa bem difícil. Então a gente teve as separações por conta disso. Mas e ele continuou. Aí eu disse a ele, não. E quando é que a chave virou, Rafa? Quando é que a chave virou? Então, terapia. Eu disse a ele, né? Olha que eu disse a ele, não. Ou é pai comigo, ou não é nada. Não vai namorar comigo, não. Eu não vou ser... eu não vou estar com criança e torcendo tio, não. Vai não. Aí ficou. E assim, para mim foi uma descoberta que eu confesso, na verdade foi uma sessão de terapia que eu fiz, conversando, né, realmente, e eu consegui enxergar que o meu sonho tinha sido adormecido porque ao longo da minha vida, na minha família, a gente teve um histórico de crianças, de bebês que não foram planejados e de bebês que, assim, culminaram em separação, bebês que não tinham planejamento. Então, assim, foi muita coisa, muita gravidez que aconteceu e que era com problemas e tudo. Então, assim, as crianças chegaram em momentos muito complicados na minha família. Basicamente todas, né? Para dizer que um exemplo que a gente teve de planejamento, de tudo, e você vê que foi uma e buscada, aquela coisa, mas no geral não foi. E foram todas problemáticas, com separação, com muita dificuldade nas relações. Então, para mim, isso me traumatizou. E aí foi quando eu comecei a enxergar, não precisa ser assim. A minha criança, o meu bebê, não vai precisar vir para terminar um relacionamento, não vai chegar no momento, porque ela vai ser muito desejada, ela vai ser muito planejada, ela vai ser muito amada, muito querida e muito bem-vinda. Então, aí foi quando eu comecei a entender que era justamente esse. Eu não imaginava que isso estava na minha cabecinha lá, travando, né? Então, quando essa chave virou, eu falei, não, tudo bem. Máximo saber disso, porque é aquilo, né? A gente separou 2 vezes por causa disso. Porque foi quando eu decidi... O Rafa foi a fundo na causa, pediu ajuda com humildade, conheceu sua própria história e se deu conta que a história não precisava ser repetida, né? Mas isso, sim, é muito interessante, porque eu não tinha ideia de que era por isso, sabe? Então, assim, é muito importante esse apoio psicológico, eu acho que para todos. Ela também, a Barriga Solidária também, ele também fez, né, um tempo durante o princípio da gestação, né, por um tempo também. Ela fazia antes e continuou fazendo, porque é muito importante isso tudo no processo. Então, assim, a gente pode falar, não, a gente é super bem resolvido. Não é bem assim, sabe? Nós, seres humanos, nós temos uma caixinha de Pandora no nosso cérebro e muita coisa acontece, a gente não sabe os gatilhos que tem e por que eles existem. Então, foi muito importante isso para mim, porque me descortinou um problema que eu não imaginava que eu tinha. Tipo, eu estava traumatizado por conta das experiências das pessoas da minha família, né? Então, e aí, quando a chavinha virou, aí eu relaxei. Falo que a psicologia, a terapia ajuda bastante a população em geral, mas no nosso caso, que precisamos de uma terceira pessoa, por exemplo, eu também precisei de um óvulo de uma doadora anônima, né? Então, assim, eu fiz terapia também, né? Porque eu tive também vários lutos e eu tive que elaborá-los todos dentro do meu coração. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu sou a maior incentivadora para os tratamentos complementares, né?
a terapia, a própria acupuntura, enfim, eu sou apaixonada. Lá no site tem todos os tratamentos complementares, eu sou super a favor, porque eu acho que é isso, você nem sabia que você tinha todos esses traumas, e olha que legal, você hoje viveu intensamente isso, virou a chave e vai ser aí, está sendo o melhor pai do mundo junto com o Valdir, né? E tenho certeza que a Sofia é muito sortuda, né? Porque vai ter, assim, duplamente amor, né? Vai ter aí foi muito planejada, muito idealizada, e não tem coisa melhor do que isso, do que esse amor que a gente está querendo conhecer, né? E isso é maravilhoso. Eu estou, assim, muito feliz que a gente está fazendo esse podcast. São bastidores mesmo da FIV de vocês, né? Que eu nem sabia até desse último detalhe que você falou, dessa tua inquietação, né, Rafa? E eu acho que isso aí acontece em muitos casos, né? Seja com casais homoafetivos, seja com héteros, seja com mãe solo. Eu tenho amigas que estão aí, mãe solo, e tiveram que dar um passo para trás porque ficaram com dúvida, com muito medo, né? Desse desafio de ser uma mãe solo, de botar uma criança no mundo e não dar conta. E aí também eu acho que entra a terapia. Então é muito legal essa história de vocês. Eu quero saber, a gente deve estar assim, faltando aí 5 minutos, mas eu quero saber como é que foi quando vocês descobriram que a Rosilene estava com beta positivo. Qual foi a explosão de sentimento aí? A gente, na primeira técnica, na primeira transferência que a gente fez, foi bem assim, a gente ficou naquela ansiedade toda e tal, e aí a gente fez sempre é assim, o médico pede para você esperar 14 dias, a gente faz com 9. Tem no 5, né? No dia 5, e aí a gente começa a enlouquecer, e da primeira vez não deu, e aí foi bem difícil. E o médico falou, não, mas aguardem, porque tinha dado 2,4. Ele falou, não, aguardem, porque ainda pode ser, mas a gente, pelo que ele já tinha lido, estudado e visto, não ia mais acontecer. Então, aí da segunda vez, foi quando de fato aconteceu, a gente começou a ver o beta foi bem elevado, foi isso. Não, primeiro a gente fez de farmácia, né? Dessa vez segurou mais, não fez no D5, eu acho que fez no D8, fez o de farmácia à noite. A gente levou lá, eu cheguei com 2, né? Eu fiz, tu faz amanhã de manhã, porque eu dei 9. Aí levei um Clear Blue, né? E levei um de tirinha. Aí eu fiz, não, vou levar o de tirinha, porque se der, ela faz agora à noite. Aí a gente chegou, ela tava dormindo. Eu fui contra, porque eu falei, olha, o negócio é fazer de manhã, porque a primeira urina do dia é mais provável que dê, então você vai fazer de noite, vai dar errado. A gente vai ficar frustrado e pode até ser que nem seja, entendeu? Eu fiquei logo, mas eu sabia, eu falei, quando ele chegar lá, ele vai fazer. Aí eu cheguei lá com a sacolinha, né? Quando eu cheguei lá, já tava dormindo, que geralmente ela não dormia essa hora, mas ela já tava dormindo, acho que era 9 horas da noite. Aí eu levei, ela acordou. Aí, não, tu faz amanhã. Ela fez, não, vamos fazer o de tirinha, né? Aí quando fez, eu falei, qualquer coisa a gente faz esse outro de manhã. Aí ela fez, aí apareceu a listinha. Aí tava eu, ela e a filha dela. E a mais nova. Aí quando viu, clarinho. Eu saí pulando, né? Pulando de alegria. Aí, mentira, foi e tal. Aí, vamos fazer o outro, que é o Clear Blue, né? Ficava bonitinho e tal. Aí, deu positivo. Aí, quando eu saí de lá, eu liguei para ele. Aí, a gente ligou para a outra filha dela mais velha. Aí, veio ela e a filha dela. Aí, ficou todo mundo lá. Ele veio, ele tirou foto, foi aquela alegria geral. Aí, eu fiz, mas amanhã eu vou fazer o que aparece semanas, porque esse que todo mundo quer ver, né? Porque lá também a gente tem noção, mais ou menos, se vão ser 2, porque, né, se der muito alto, 2 a 3 semanas, a gente sabe que pode ser 2. Aí, quando a gente saiu de lá, a gente comprou. Aí, de manhã, a gente foi fazer logo o beta. Aí, já levei também. Antes do beta, a gente fez o digital. Aí, positivo de novo. Aí, foram vários testes. Ai, gente, aguenta o coração, né? E o mais legal de tudo isso é que a família toda estava junto. É a Rosilene, é a filha da Rosilene, é a neta, é toda a família, né? É uma coisa muito boa, assim, de se comemorar com uma grande família, né? E de frente a minha irmã, mora minha mãe e minha outra irmã, né? Aí ligou para outra de manhã, vem cá, e a minha outra irmã já chegou doidinha, assim, sem saber o que era, né? Nervosa. Aí deu positivo e ela ficou toda assim, minha mãe ficou feliz também. Foi muito massa, muito massa. Massa, muito massa. Eu estou muito feliz por vocês. Olha, gurias, realmente que essa menina traga, assim,
Só coisas boas para vocês, porque vocês merecem. Vocês batalharam muito, muito para que ela viesse ao mundo, né? E é como eu falo, a gente tem muitas possibilidades, pessoal. Vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Existem várias formas de gerar amor e vários tipos de família. A gente precisa construir a família que a gente idealiza, que a gente quer construir. Eu queria, assim, agradecer imensamente vocês por estarmos aqui juntos, gravando o 8º episódio, né, do Bastidores da FIV, e queria deixar uma mensagem, e queria que depois vocês deixassem uma mensagem também. A gente precisa, pessoal, trazer para a nossa jornada todas as formas de gerar amor, que existem possibilidades atualmente, que há anos atrás não existiam. Seja qual for o modelo que Deus, né, o molde que Deus está mostrando para nós, a gente precisa elaborar, aceitar, de coração aberto. E as famílias, existem várias formas de constituir nossas famílias. Existe mamãe solo, existe papai solo, existem os casais homoafetivos masculinos, os femininos. Toda a família que a gente quiser, a gente pode construir, porque o que importa, na verdade, é o amor que brota aqui dentro e que a gente tem para se doar. Então, fiquem atentos aos sinais. Daqui a pouco você não... Adoção é outra forma de gerar amor também, entende? A embriodoação, a ovodoação, barriga solidária, barriga de aluguel. Fiquem atentos, né? Fiquem atentos ao coração de vocês e vão atrás dessas maneiras que hoje nós temos à nossa disposição, porque a medicina evoluiu. E eu queria muito uma mensagem de vocês dois, para quem está nos escutando, uma mensagem que pode ser curta, mas de coração de vocês. Primeiramente, agradecer, foi maravilhoso. Eu tenho que te parabenizar, o projeto Ninho Solidário, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi tudo, então, assim, espero que vai ser um sucesso, com certeza. Então, que esse casal homoafetivo masculino que vai ser presenteado com esse projeto, que sabe, se venha cheio de luz, e que fiquei muito feliz, na verdade, em saber que isso tudo está acontecendo. Parabéns para vocês. Amar mais, acho que o amor é como você falou, na minha concepção também, acho que o amor é o que mais importa na nossa vida. Então, todas as formas de amor, elas são válidas. Então, a gente precisa realmente trazer isso para a nossa vida. O que importa é amar. Quanto mais a gente amar, melhor vai ser. Amar o nosso próximo, amar as pessoas que estão à nossa volta, amar e respeitar as pessoas que estão no mundo. Então, assim, acho que o que mais importa hoje na nossa vida é o amor mesmo. Então, que a gente possa amar cada vez mais e de formas plurais. E assim, eu também quero agradecer o convite, né? E como ele já falou, o projeto é lindo, é maravilhoso, porque tem muita gente que não tem condições, quer ter uma família e não pode, né? Porque não tem condições. Então, esse projeto é muito massa, né? Fico muito feliz. E assim, o que eu quero passar para o pessoal é o seguinte: se vocês querem ter uma família, tentem, lutem, corram atrás. Se for o casal homoafetivo masculino, procure na família, uma barriga solidária. E foco que vocês conseguem. A gente conseguiu, vocês também podem. É isso aí. Qualquer coisa, estamos aqui sempre. Está aqui com 2 histórias lindas de amor, né? Uma através de óvulos doados, outra através de barriga solidária. O importante é a gente correr atrás e não desistir dos nossos sonhos. Difícil sempre vai ser, não é fácil ser tentante, mas a gente consegue se nós tivermos persistência e resiliência. Acho que isso é muito importante falar aqui também. Nosso Ninho Solidário, as inscrições estão aí, e a nossa clínica parceira esse ano é a Evangelista Torquato de Fortaleza, aí pertinho de vocês. Um beijo bem grande para vocês, a toda a família que está crescendo aí, para a Rosilene, na barriga, e que tudo de bom aconteça daqui para frente, né? Com esse amor dessa criaturinha desse tamanho, que é pequenininha, mas que vai mudar a vida de vocês para melhor. E a gente, se Deus quiser, se encontra aí em Recife, em breve. Obrigado. Beijo bem grande para vocês. E o quartinho dela tá um amor, viu? Adorei. Olha só que amor a cama. Um beijo, guris. Beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Obrigado.